hoje a gente vai bater um papo aqui sobre direito, principalmente sobre o direito das pessoas com câncer. A gente sabe que muitas pessoas enfrentam esse tipo de dificuldade, de situação na família e às vezes ficam muito desamparadas, não conhecem a legislação e tem muita coisa que a gente pode aprender e utilizar nesse momento, apesar de ser um momento muito difícil. E para isso eu recebo aqui duas advogadas, está comigo a Jaqueline Guidarini. Jaque, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Carol. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão importante. Obrigada, Jaque. A gente agradece e também hoje está comigo a doutora Gabriele Nascimento. Muito obrigada, bem-vinda. Bom dia, eu que agradeço, Carol, o convite de poder participar aqui desse debate hoje com vocês. Doutora Jaqueline, às vezes, quando a gente está nesse momento, né, todo mundo sabe que alguém da família, algum conhecido passou por uma situação de câncer e a gente precisa e foca muito na questão da saúde, do bem-estar, de tratamento, isso é muito normal, né, natural. Mas, às vezes, a gente esquece ou nem fica sabendo que tem uma série de direitos nesse momento que eles são importantes e as pessoas devem utilizá-los, né? Exatamente. A Constituição Federal, ela traz no artigo 5º e também no 196 que o Estado, a União, os municípios, eles são responsáveis pela saúde, que é o bem maior que a gente tem na vida, né? A gente, de acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, entre 2018 e 2019, 600 mil novos casos de câncer serão descobertos. E muito desses portadores de câncer não têm acesso à informação. Então, o que é importante? Nesse momento, estar ligado com familiares e ter acesso a informações para que possa fazer o tratamento, ter acesso ao tratamento e garantias que a própria lei garante ao portador do câncer. E às vezes, doutora Gabriela, aquela pessoa que está na situação, né, com câncer, ela não consegue pensar nisso, mas algum familiar pode ir atrás desses direitos, pode pesquisar, pode consultar um advogado a respeito disso para que não se deixe passar naquele momento, que é o que a pessoa mais precisa, na verdade, né? Exatamente. É muito importante, né, as pessoas e familiares que possuem câncer, né, buscar informações, né, buscar esse auxílio e porque é muito difícil a gente, quando recebe a notícia de que está com câncer, já no primeiro momento, né, pensa que não, tudo acabou, não tem, né? mundo cai, a gente não tem direito, a gente não tem condições financeiras, mas não, a gente tem que, né, ir junto com os familiares e atrás dessas informações, porque tem direitos sim, garantidos pela Constituição, né? Temos o nosso Sistema Único de Saúde, que tem o dever de prestar o atendimento a esses portadores com câncer, né? Quanto com relação a fornecimento de medicamentos, exames, realização de exames, né? E os atendimentos médicos. Isso é muito importante, né? Perdão. Doutora Jaqueline, que tipos de direitos que a pessoa tem, né? Vamos começar a relatá-los aqui. As duas me mandaram material antes e eu falei, nossa, que tanta coisa. Né? A gente não tem esse conhecimento. Não. E as pessoas, às vezes, passam, né? Venceram o câncer e ficaram sem saber disso tudo, né? Que tipos de direitos que essa pessoa tem? Queria que a gente falasse de alguns aqui para deixar bem claro para quem está nos assistindo. Carol, antes de entrar nos direitos propriamente dito, é importante também falar que muitas pessoas desistem do tratamento médico e acabam fazendo aquelas terapias secundárias por conta do desconhecimento mesmo, né? A indicação é sempre procurar um médico, sempre que tiver com problema, até porque todos os direitos que a gente vai estar falando aqui vão depender de um laudo médico, de um atestado médico. Então, é muito importante que a pessoa com câncer vá ao médico e peça um atestado detalhado da doença, com o CID, se a incapacidade que ela está é permanente ou se a incapacidade é temporária, né? Vamos começar então com um que eu gosto bastante, que é o direito que as mulheres que passam por câncer de mama têm a reconstrução do seio. Essa reconstrução ela pode ser
na própria cirurgia da retirada, vai depender tudo do que o médico indicar. Ou então, em até 6 meses ou um prazo posterior que o médico indicar, essa mulher tem direito à reconstrução da mama pelo SUS. Isso é muito importante porque afeta muito não só a saúde, mas a autoestima da mulher. Né? E quantas vezes, né, Gabi, as pessoas vão lá, fazem isso, retiram a mama e ficam desistidas, né, ficam desanimadas e nunca mais volta para fazer essa reconstituição. Em até 6 meses é o que a lei garante, então. Isso, exatamente. E depois também, caso... na verdade, tem esse exame, né? Tem os exames de prevenção também. É importante também as mulheres saberem que tem o exame de prevenção disponível no Sistema Único de Saúde, né? E que a partir dos 40 anos de idade já pode estar realizando esse exame. E daí, posteriormente, se, né, vier a necessidade da reconstrução mamária, daí também é disponível no Sistema Único de Saúde, a reconstrução. É importante salientar que, nesse caso, ainda as mulheres que tiveram a retirada da mama feita pelo plano de saúde, a reconstrução da mama, ela também é garantida pelo SUS. Então, não vai importar se ela fez ou não a retirada pelo plano. O SUS garante a todas as mulheres que passaram por essa mutilação que a gente fala, esse direito à reconstrução. Aparece muito caso para vocês, por exemplo, porque eu já ouvi, né, discussões a respeito de que eu retirei a mama e o médico não quis fazer, ou disse que não era nesse momento. Às vezes as mulheres sabem do direito, mas ele não é colocado em prática. Tem essa questão que você falou, né, Jaque, de tem que ter orientação médica de agora pode, ainda não pode. Mas acontece, chega caso para vocês de eu queria fazer, eu podia fazer e não foi feito? Conosco nunca ocorreu, mas se acaso acontecer, a pessoa é indicado que, então, se tiver algum laudo médico que garanta que ela está apta para fazer essa reconstrução, que ela entre com um processo judicial pedindo essa reconstrução da mama. Precisa primeiro ter a negativa administrativa, posteriormente ela pode ingressar com a ação judicial. E é importante tocar nesse assunto porque todos os processos administrativos e judiciais para a pessoa que tem câncer, ela tem uma prioridade na tramitação. Então, esses processos eles vão ser colocados na frente dos demais, caso tenha essa prioridade. É mais um direito, então. Exatamente, mais um direito que as pessoas têm com câncer. Se tem câncer, a prioridade processual, tanto administrativa quanto judicial, deve ser feito o requerimento pelo advogado no caso de judicial e a via administrativa, a própria pessoa pode requerer esse direito. Isso é muito importante porque para quem tem câncer, tempo é vida, né, gente? Não dá para esperar. Não dá. E a gente já falou do caso das mulheres, né? A gente já falou desse processo de ter esse direito, né? O processo vai um pouquinho mais rápido, vai para frente, porque realmente não tem o que fazer. A gente tem outros também, como a questão de FGTS, PIS, PASEP. O que é isso, meninas? Então, tem sim esses direitos também garantidos, né? Tem o auxílio doença, né? Que é para aquela incapacidade temporária. Temos também a possibilidade do saque do FGTS, a aposentadoria por invalidez, que daí também tem aqueles casos, que daí já é a aposentadoria por invalidez já é naqueles casos, né? Mais extremos, já que é permanentemente incapacitado para o trabalho. Exatamente. E daí tem a possibilidade, ainda na aposentadoria por invalidez, caso a pessoa portadora de câncer necessitar de um auxílio de uma outra pessoa, tem a possibilidade do acréscimo de 25%. Solicitar esse benefício que seria um auxílio para essa pessoa. Falando do FGTS e do PIS/PASEP, Carol, o que a pessoa tem que fazer? Com o laudo do câncer, ela deve procurar a Caixa, no caso do FGTS, e juntar toda a documentação que eles pedem, que provavelmente são documentos de comprovante de renda, de residência, documentos pessoais, e solicitar essa liberação do FGTS. É importante, nesse caso, lembrar também que, se acaso o pai trabalhador tiver um filho com câncer,
esse direito se estende também. Não é somente ao pai ou à mãe que tem câncer, mas sim se tiver um membro familiar, um filho, também tem esse direito. E eu preciso provar que eu vou retirar o FGTS para tratamento ou eu posso retirar o FGTS para qualquer coisa? É um direito garantido? É um direito garantido para a pessoa que tem câncer, nesse caso. Não precisa demonstrar para que ele vai servir. A mesma coisa o PIS/PASEP. O PIS, para aquelas pessoas que são funcionários privados, tem direito ao PIS, também pode ser sacado na Caixa. O PASEP são para funcionários públicos e é requerido junto ao Banco do Brasil. Então cada um tem que saber onde procura, né, meninas? Por isso que é sempre importante, a pessoa tem câncer, procurar um advogado de sua confiança. Caso não tenha um advogado, ela pode estar indo até a OAB, que a OAB tem uma lista com todos os nomes dos advogados e com a lista na mão, ela pode verificar qual é o que fica mais perto da sua casa e ter esse acesso. E tem prazo, assim, para essa retirada de FGTS? É uma coisa mais rápida? Funciona bem rápido. A Caixa não tem um prazo específico para retornar mas todos os casos que a gente acompanhou, a liberação saem até 10 dias úteis. A gente vai continuar o nosso bate-papo por aqui. Você pode nos assistir nos nossos canais e também na internet. Depois do intervalo, a gente continua falando sobre os direitos das pessoas que têm câncer e como elas podem, claro, né, procurar esses direitos também. É rapidinho, não saia daí. Olá, estamos de volta. Este é o Tudo a Ver. Você nos acompanha até às 11 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, e à noite, das 7h30 às 8h30 da noite. Eu estou recebendo aqui as doutoras Jaqueline Guidarini e Gabriele Nascimento. Elas são advogadas e estão conversando conosco sobre os direitos das pessoas com câncer. E já que tem muita gente que não conhece, a gente já falou de alguns desses direitos, e tem muitos direitos também ligados ao INSS, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente conhecer. São 3 principais benefícios que o INSS concede, além daquele que a gente acabou de falar, que é o 25% do acréscimo das aposentadorias por invalidez. A gente tem, primeiro, o direito ao auxílio-doença para aquelas pessoas que precisam de um tratamento, que estão incapacitadas temporariamente. Então, o médico vai fazer um laudo e que ela apresente essa doença, o câncer, e que está incapacitada temporariamente. Ela vai agendar uma perícia junto ao INSS, lá o perito vai comprovar ou não essa incapacidade. É importante lembrar que desse benefício, se fosse para qualquer uma outra pessoa, o benefício do auxílio-doença, a pessoa tem que ser segurada do INSS. Aos portadores de câncer, os 12 meses de contribuição não são solicitados. Então, basta que seja afiliado, tenha feito contribuição, mas não há necessidade dessas 12 contribuições. Perfeito. Tem que ter em algum momento aquela pessoa teve que contribuir com a Previdência. Isso é o básico. Exatamente. Assim. Da mesma forma, nós temos o auxílio da aposentadoria por invalidez. Da mesma forma, ela precisa de um laudo médico, constatando que a incapacidade dela agora é permanentemente. Então, ela tem que estar incapacitada para os serviços para sempre. Então, o médico fazendo esse laudo, ela agenda a perícia junto a 135 ou o site do INSS e passa também por perícia lá no INSS. Da mesma forma, a carência não é solicitada, basta somente ser filiado ao regime da Previdência Privada. E caso ambas sejam negadas na esfera administrativa, a pessoa também pode ingressar com um direito na esfera judicial. E também tem o benefício da prestação continuada, que abrange aquelas pessoas que nunca contribuíram para o INSS, só que elas têm que provar uma série de requisitos. Dentre elas, a renda per capita daquela família, ela tem que ser 1/4 de um salário mínimo para cada uma pessoa. Além disso, é exigido um requisito que seja 65 anos de idade ou então ela tenha deficiência, o câncer tenha deixado ela deficiente em algum sentido. Que o BPC, né, como muita gente conhece, ele também serve para idosos em alguns casos, né, doutora? Idosos e também deficientes, né?
como a Jaque falou agora. Então, assim que diagnosticado, né, que a pessoa tem, se enquadra, teria direito a esse benefício. Tem uma questão também que é um prazo para que a pessoa comece o tratamento quando tem câncer. Isso. Infelizmente, a gente vê que isso é uma das coisas mais difíceis, né? Às vezes a gente diz, fulano está com câncer, está esperando para fazer o tratamento, e é uma angústia, a família fica ali, né, apreensiva, mas tem um prazo, né, doutora? Tem, é bem importante saber, né, desse prazo, que assim que a pessoa, o portador, tiver o laudo, o diagnóstico confirmado, tem o prazo de até 60 dias para iniciar o tratamento, né, pelo SUS, né, no caso. E se não começar, tem que procurar um advogado, tem que entrar com processo às vezes, Jaque. Já com direito àquela prioridade na tramitação que a gente conversou antes. Exato. É muito complicado falar sobre todos esses direitos, porque além do câncer em si, a pessoa que está passando por essa doença também muitas vezes fica depressiva, sem dinheiro. É o momento que ela mais precisa desses benefícios. Então, é importante, de novo, ressaltar que tem todos esses direitos e que vão atrás. Não importa se não foi negado na esfera administrativa, mas não desista. Vai para a esfera judicial. E também, meninas, acho que é importante a gente lembrar aqui que os familiares têm que dar esse apoio, né? Exatamente. Porque a gente sabe que é um momento difícil, é desgastante, mas às vezes aquela pessoa que tem o direito, que está com câncer, ela não vai conseguir sempre lá no advogado perguntar, trocar uma ideia e dizer, olha, eu tenho direito, tenho que fazer. Alguma pessoa precisa representá-la, em alguns casos extremos, de fato, representá-la por uma procuração, alguma coisa assim, né? Sim. Junto ao INSS, ela consegue contratar, representar um procurador que seja um advogado, ou então mesmo ela pode se dirigir a um cartório de registro e fazer uma procuração pública, escolhendo uma pessoa que ela confie para representar em todos os atos da vida dela, junto às repartições públicas, a bancos e etc. E aí, com uma procuração, essa pessoa pode fazer, mas quem está com câncer ficou hospitalizado, foi fazer um tratamento em outro local. Aquela pessoa tem, por lei, esse direito, né? Isso, Sim, exatamente. exatamente. E é importante também, né, doutora Gabriela, a gente dizer que tem que ser uma pessoa de confiança, né? Sim, tem que ser alguém de confiança. Normalmente é os familiares que vão em busca, né, de informações e referente a esses direitos, né, do portador com câncer. Porque, como a doutora Jaqueline aqui falou agora há pouco, a pessoa com câncer normalmente está mais debilitada, está, né, abalada psicologicamente, não tem essas condições de ir atrás. Então, é bem importante que os familiares, amigos próximos, façam essa intermediação, né? Tomam a frente dessa pessoa, né? E que não deixe de ir atrás, né? Porque tem muitos direitos e acabam deixando de fazer o tratamento, né, que é fornecido pelo Estado, pelo município, né, e por receio ou por não ter a informação de que existem esses direitos. E às vezes por ignorância no sentido próprio da palavra mesmo, né? Não conheço, ninguém sabia, né? Desconhece, exatamente. Mas acho até que serve de dica que a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas têm câncer e esse câncer volta 5, 3, 10 anos depois. Então, se a primeira vez que você passou por isso não conhecia, não sabia, agora você já sabe, né? Se está passando de novo, não é porque eu não procurei a primeira vez que eu não posso procurar agora, né, Jaque? Exatamente. Esses direitos são garantidos todos por lei federal, leis estaduais, e devem sim ser procurados, não vai interferir. Existe também um outro direito, né, Gabriela, que é junto à prefeitura. Existem leis, o IPTU, ele depende de lei municipal e muitas prefeituras dão o benefício da isenção de IPTU para os portadores de câncer. Então, portador de câncer, compareça até a prefeitura e se informe se tem esse direito também da isenção do IPTU. E às vezes até pesquisando na internet consegue descobrir, exatamente. Né? E também é importante a gente falar aqui que tem outros também direitos, né? Como isenção de impostos, né, doutora? Como o abatimento no imposto de renda. Pois é, essa semana é a finaleira ali, né? Para o imposto de renda é uma informação importante, exatamente. Né? É muito importante o portador de câncer ter conhecimento
de que ele tem essa garantia de ter abatimento no imposto de renda, né? E caso também, né, Jaqueline, nos últimos 5 anos, se pode também ter direito à restituição. Então, a gente sabe que vocês são profissionais do direito, né? Às vezes, tem muitas dúvidas e tal, procurar um contador também, né? Porque o contador vai saber de que forma que a pessoa tem essa restituição ou que tem essa isenção, né? Que faz esse pedido junto à Receita Federal, né? Exatamente. Até porque, né, meninas, é importante a gente dizer que tudo que estamos conversando aqui, a gente está falando sobre lei. E a lei, ela precisa estar bem embasada, né? Para eu fazer cumprir o meu direito, eu preciso cumprir alguns requisitos. Exatamente. Né? Tem que ter isso bem certo, né? Exatamente. São requisitos que, como eu falei já no início, o primeiro método a ser feito, a primeira coisa a ser feita é procurar um médico e pedir um atestado, um laudo médico descrevendo a doença e qual é a incapacidade que ela traz. Como ela falou agora, na verdade tudo vai depender do laudo médico, né? A incapacidade do portador com câncer, cada benefício, né, da previdência ou direito à isenção de alguns impostos vai depender desse laudo. Então, é muito importante ter em mãos esse documento. Para quem não tem, né, não depende do SUS, tem um plano de saúde, também tem regras e direitos que a pessoa precisa ficar atento para ser cumprido com relação a tratamento, cirurgias e tudo, né? Isso daí vai depender da própria contratação do plano de seguro. O plano de saúde. E caso não tenha êxito, seja negado, ela pode também recorrer ao órgão que regula os planos de saúde e também, da mesma forma, procurar a esfera judicial para ter garantido esse direito. Tá certo, eu quero agradecer a vocês duas, doutora Jaqueline, muito obrigada, bom trabalho para você. Muito obrigada, eu que agradeço, Carol. A Jaque já participou aqui de entrevista conosco falando sobre empreendedorismo feminino, né? É um prazer te receber agora falando justamente da tua área. E a Gabriela está conosco a primeira vez. Gabriela, muito obrigada, seja sempre bem-vinda aqui. Eu que agradeço, Carol, foi um prazer. Foi um prazer também conversar com vocês. E a gente vai marcar as duas lá nas nossas redes sociais, então se você quiser acompanhá-las também, é só procurar a gente ali, RTV Criciúma. Daqui a pouquinho já tem foto com elas e depois do intervalo a gente vai falar sobre meio ambiente, sobre um projeto bem legal em Sara que está trocando lixo por feira, por produtos na feira, por coisas muito legais. E é um projeto que já tem dado bastante certo e a gente conta tudo depois do intervalo.